Shalom, graça e paz, amados. Mais uma quarta-feira, onde estamos aqui para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, né? E como nós estamos acostumados, como nós fazemos quando nós estamos no altar, então nós vamos começar esse culto, porque realmente é um culto, dizendo que Deus é bom, que Deus é muito bom e que Deus é boníssimo. Muitas vezes nós passamos por dificuldade e o tempo que nós estamos passando, né, é um tempo difícil, mas nós precisamos entender que Deus, Ele continua e continuará no controle de todas as coisas. Então, como nós estamos vivendo esse tempo difícil, tempo em que nós precisamos estimular a nossa fé, né? A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. O próprio Jesus, ele disse que tudo é possível ao que crê. Então tudo é possível ao que crê. E durante o dia de hoje, eu pedi uma palavra ao Senhor. Por quê? Porque Deus, na sua onisciência, Ele saberia todos aqueles que estão aí do outro lado, nos ouvindo essa palavra. E eu pedi a Deus uma palavra que saísse do coração dele para o seu coração. Por quê? Porque eu não sei quem está nos ouvindo nesse momento, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe quais são as suas necessidades, as dificuldades que você está enfrentando. E por isso, assim, Ele me deu uma palavra que eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele vai falar poderosamente ao seu coração. Porque é uma palavra assim, uma palavra por demais conhecida, é uma palavra que fala de deserto, mas é uma palavra também que faz renascer em nós, né, a certeza, a confiança, que é justamente no deserto que Deus, Ele nos dá vitória. Então, Ele vai nos mostrar hoje como vencer no deserto. E o texto que nós iremos meditar nessa noite está no livro de Êxodo capítulo 14, que fala justamente de uma perseguição, a perseguição aos filhos de Deus, a perseguição dos egípcios, né, aos filhos de Deus, que simplesmente passaram 430 anos naquela nação, servindo aquela nação, escravizado naquela nação. Mas Deus, ele tinha uma promessa para o seu povo. Deus, ele disse que Ele iria libertar o seu povo. E ali chegou o momento. Então, Deus, Ele mostrou o seu poder, tanto ao seu povo, como também aos egípcios. E nessa noite, Deus, ele vai falar ao seu coração que Ele é o mesmo Deus que livrou o seu povo daquela dificuldade, daquela situação. E Ele é o mesmo Deus que nessa noite Ele vai também te livrar dessa situação, vai te livrar desse deserto. Mas para que tudo aconteça, precisa o quê? Que a gente olhe para o alto e saiba que Deus, Ele cuida de nós. Amém? Então, vamos meditar nessa palavra. E o capítulo 14 do livro de Êxodo, capítulo 14, versículo de 1 a 10, e depois tão somente o versículo 13 e o 14. E diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então, disse Deus: endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia, diz o Senhor, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Então, o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores dos seus carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavalheiros e a infantaria.
saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Piaiote, defronte de Baal-Zephon. O versículo 10 diz assim: ao aproximarem-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, e porque você nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Olha que palavra, amados. Ele disse assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Por que, amados? Porque assim como o povo de Israel no passado, muitas vezes nós também nos sentimos no deserto dessa vida. Eles realmente estavam no deserto. E muitas vezes nós olhamos para dentro de nós, estamos enfrentando situações difíceis. E muitas vezes também o que nos sentimos que estamos o quê? No deserto da vida. Ainda que muitas vezes, como aquele povo, eles estivessem rumo à terra prometida, em direção à terra prometida, muitas vezes nós também estamos rumo à direção à terra prometida, andando em direção à terra prometida, mas muitas vezes nós também estamos assim, passando por momentos terríveis. E muitas vezes a gente diz assim: meu Deus, que deserto. Quantas vezes pensamos que Deus nos abandonou no deserto da vida? Por exemplo, quantas vezes? Talvez o momento que você está passando, talvez dentro de si, lá dentro de você, você esteja dizendo: meu Deus, Deus me abandonou, não é possível. Eu estou no direcionamento de tudo, no centro da sua vontade, me desviando do mal, mas é um deserto tão grande que parece que Deus, Ele me abandonou. E eu quero te dizer nessa noite, eu não. O próprio Deus que fala através da sua palavra. Ele não nos abandonou. No deserto das nossas vidas, nas dificuldades, nas situações difíceis, Deus, Ele não nos abandona. E é por isso que no versículo 13, diante daquela situação, quando o povo ali, eles se viram sem rumo, eles não tinham para onde correr, eles estavam ali acurralados. Então eles clamaram a Moisés. Eles achavam que aquele momento era o último momento deles, que realmente ali as suas vidas seriam ceifadas. O faraó iria novamente pegá-los, levá-los para a sua nação, para o Egito, e eles seriam escravizados novamente. E ali eles, temerosos, eles começaram a clamar. E aí Moisés, um homem que tinha intimidade com Deus, e essa, mas a diferença, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós cremos nesse Deus, quando nós entendemos, amados, que deserto não é lugar de morada, é passagem. A fé continua queimando no nosso coração. E naquele momento que o povo clamava, Moisés, no versículo 13, diz assim, que Moisés, ele disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. E a palavra para você hoje também é essa: não temais, fique quieto, fique quieta, porque hoje será o dia em que você verá o livramento que o Senhor lhe dará. Ele disse assim, Moisés, ele disse assim para o povo: o Senhor pelejará por vós. Amado, será que Deus, ele não continua lutando por você? Será que nesse momento de dificuldade, será que nesse momento que eu não digo nem a nível de nação, mas a nível de mundo, onde todas as nações estão em pânico, onde todo momento nós somos bombardeados, a mídia bombardeia, colocando medo no nosso coração, colocando pavor no nosso coração? Será que esse momento não é o momento também de ouvir a voz
por vós. Então, amados, precisamos entender que sempre venceremos no deserto da vida. Escute, você sempre vencerá no deserto, nos desertos da vida. Mas nós venceremos quando caminhamos sob a proteção de Deus. Quando nós caminhamos sob a proteção de Deus, é inevitável que a vitória não venha sobre as nossas vidas. Porque no versículo 19, aqui desse mesmo capítulo, diz assim: então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, ele mudou de lugar e passou para trás, porque a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. Aqui diz o quê? Que a proteção de Deus, o anjo de Deus que estava ali na frente do povo, conduzindo o povo, naquele momento que veio o exército de Faraó, o anjo de Deus, ele saiu da frente e se colocou atrás do povo de Deus como uma barreira ali, livrando o povo de Deus, livrando dos egípcios. Ali o próprio Deus se colocou por barreira. E no versículo 20 diz que a nuvem era escura para os egípcios. Veja, a nuvem que clareava o povo de Deus, que ia à frente, no momento que ele se colocou atrás do povo de Deus. Aqui a palavra de Deus diz que essa nuvem para os egípcios era escura, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Oh, amado, que palavra maravilhosa! Esse é o Deus, esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Mesmo você aí dentro da sua casa preocupado com o amanhã, eu quero te dizer que o amanhã pertence a Deus. Se for preciso nessa noite, o mesmo anjo, ele sairá da tua frente e te colocar, ficar atrás de você, cuidando de você, te protegendo. Porque aqui no texto diz que a proteção de Deus, e ali fazendo uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Essa nuvem não permitia que os egípcios eles alcançassem, não permitiam nem que eles vissem onde o povo de Deus estava, amados. E eu quero te dizer nesse momento que essa mesma nuvem está aí com você, que essa mesma nuvem está sobre a sua casa, está sobre essa situação, está sobre esse deserto que você está enfrentando. Porque nesse deserto você não está sozinho, você está caminhando sob a proteção de Deus. Escute, não conseguiremos ir a lugar nenhum sem a proteção de Deus. Não chegaremos a lugar nenhum sem a proteção de Deus. Não existe vitória sem a proteção de Deus, amados. Então, esse é o momento para que você olhe, o momento em que todos estão assustados, em que todos estão temerosos, em que todos estão correndo para lá e para cá. Muitos estão indo a óbito, estão morrendo só pelo medo. Mas o povo de Deus não, amados. O povo de Deus sabe que Deus, ele cuida de nós. Deus, ele cuida de nós. Não é impossível para ele. Ele é aquele que pode todas as coisas. Precisamos nos debruçar nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento. É o momento da gente se debruçar nessa palavra e ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. E dizer o que nós conseguiremos ir a qualquer lugar se Ele estiver conosco, porque Ele é a nossa proteção. Eu quero te dizer nessa noite que você vai sobreviver. Eu quero te dizer nessa noite que você terá ainda vida longa. Eu quero te dizer nessa noite que você comerá o melhor dessa terra. Tudo o que está acontecendo é para que a gente entenda que há um Deus que cuida de nós. Que há um Deus no deserto, nesse deserto em que todos estão temerosos, que há um Deus que cuida de nós. Porque no Salmos 34, versículo 7,
redor dos que o temem e os livra. Então, se você teme a Deus, se eu temo a Deus, o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. É o mesmo anjo que entrou ali na prisão e libertou Pedro. É o mesmo anjo que entrou ali na prisão onde Paulo e Silas estavam à meia-noite, quando eles oravam, quando eles cantavam, onde eles estavam presos, braços, pernas presas, mas a sua alma não estava presa. E naquele momento de dor, mas dentro dele ele sabia que Deus os protegiu. E com certeza, lá dentro deles tinha um louvor. E eu posso imaginar que o louvor que o Espírito dele cantava e encheu aquela prisão era: então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande é o Senhor. E ele disse que ele não é homem para que minta, nem é filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, se ele disse aqui no Salmos 34, versículo 7, que o seu anjo acampa-se ao redor dos seus filhos, daqueles que o temem. Ele disse que esse anjo, ele acampa ao nosso redor para nos guardar. E não é isso que o Salmo 91 diz? Que 1000 cairão ao nosso lado, que 10.000 cairão à nossa direita e nós não seremos atingidos. Por quê, amados? Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao nosso redor. No versículo 8 diz, do Salmos 34, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, amados, se eu fosse você nesse momento, eu me manifestava: provar e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, isso quer dizer feliz o homem que em Deus confia. Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? Eu quero te desafiar nessa noite. Você dá um baixa nessa situação. Você dá um baixa nesses maus pensamentos. Eu quero te desafiar nessa noite a você olhar para o alto e dizer: o Senhor é bom e eu confio nele. E ele cuida de mim. Porque que diz provai? Como é que eu vou provar? Eu vou provar com a minha fé. Porque diz provai e vede. Eu provo e já vejo. Eu já vejo dias melhores. Eu já vejo a mão do Senhor cuidando de mim. Eu já ouço a voz de Deus dizendo que o choro dura uma noite, como diz o Salmos 30, mas a alegria vem pela manhã. Eu já vejo o momento em que o nosso presidente vai usar as redes de televisão, as mídias sociais, e vai dizer: acabou, novo tempo para essa nação, novo tempo para o Brasil, novo tempo para as famílias. Sabe por quê, amados? Porque a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E dia 5, domingo, a igreja do Senhor, ela jejuou. A igreja do Senhor parou. Hoje nós fizemos um jejum, amados. E o jejum quebra qualquer jugo. E o jejum, ele limpa os ares. O jejum é uma arma de guerra. A igreja se levantou, amados. Só quem barra as obras do diabo é a igreja do Senhor. Porque a porta do inferno, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. E você vai sair dessa situação. E nós sairemos dessa nação. O diabo querendo ou não. O diabo querendo ou não, amados. O diabo está em pânico. Porque a igreja se levantou. Então deserto, amados, é local de se revestir da autoridade do Senhor. E dizer: eu creio nesse Deus, porque eu não estou só. Sabe, amados, quando confiamos em Deus, contemplamos a sua providência. Escute, mas é quando nós confiamos. Foi justamente no deserto que mais uma vez o povo viu, percebeu, presenciou os milagres de Deus. Justamente no deserto. Eles já tinham visto lá no Egito. Quando chegou ali no deserto, eles viram: meu Deus, que milagre!
milagre. Eles confiaram e eles contemplaram. Você confia e você contempla. Você confiará e você contemplará também o maior milagre de Deus. Eles contemplaram ali no deserto. Veja, no deserto eles contemplaram milagres. O versículo 21 diz assim: então Moisés, primeiro no versículo 13, Moisés ele disse: não tem mais, estai quietos e vede o livramento. Amados, essa é a voz de um homem que tem intimidade com Deus. Você é o profeta de Deus na sua casa, você é o profeta de Deus na sua família, você é o profeta de Deus diante dessa situação, para sair falando e gritando: vocês verão o que Deus irá fazer, não temas. Quando chega no versículo 21, diz assim: então Moisés, ele estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Oh, amados, que Deus é esse? Que Deus é esse, amados, que soprou? E as águas do mar, de um mar tão agitado, se abriu. Eles passaram ali por terra seca. E a palavra de Deus diz que as águas, elas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca. E ainda diz que as águas lhe foram como muros à sua direita e à sua esquerda, amados. Que Deus é esse? Era o povo aqui passando por dentro do mar. E aquelas águas ali, água de um lado e água de outro, como um muro protegido. E aquele povo ali, e o povo ali passando por terra seca. Só Deus, só o poder de Deus é que pode, amado, operar milagre. Sabe por quê? Porque eles creram. Moisés ele disse: não tem mais. Vocês verão o livramento que o Senhor vos dará. Não tem mais. Será que nessa noite não é a palavra que você está precisando justamente ouvir? Não tem mais. E veja o livramento. Não tem mais. Você pode ver o livramento ainda nessa noite. Amados, Deus sempre abre o mar para os que nele confiam. Escute, amado, Deus, Ele sempre abre o mar para os que nele confiam. Confie no Deus. Confie no Deus que te escolheu. Confie no Deus que te buscou onde ninguém ousava ir. Mas Deus, Ele foi. Deus, Ele cuida da sua vida. E Deus abriu o mar, amados. Qualquer mar. Não existe mar que Deus, Ele não possa abrir. Porque não existe impossível para Ele. O que é impossível para Ele? Nada. Só é impossível para Ele quando nós não temos fé. Mas quando nós temos fé, amados, Deus, Ele pode. Deus, Ele pode. Então Deus, nessa noite, Ele quer abrir esse mar que há tanto tempo tem estado diante de você, atrás de você, nas laterais, que tem te deixado imobilizado, que tem te deixado imobilizada. Confie em Deus. Confie na ação de Deus, porque Ele não está inerte neste deserto. Ele não está inerte nessa situação. No versículo 24 diz assim: logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e da nuvem, o Deus eterno olhou para o exército dos egípcios
e fez eles ficarem apavorados. Oh, amados, foi Deus que olhou. Aqui diz que ao amanhecer nas madrugadas, geralmente não é na madrugada que nós choramos, amados. Geralmente não é na madrugada que nós clamamos. Geralmente não é na madrugada que a gente se derrama na presença de Deus e muitas vezes diz: Deus, o que eu vou fazer? E aqui diz que logo antes do amanhecer na madrugada, da coluna de fogo e da nuvem, o Deus eterno olhou para o exército dos egípcios e fez que eles ficassem apavorados. O que foi que fez com que o exército dos egípcios, homens poderosos, com seus carros, o que foi que fez com que eles ficassem apavorados? No versículo 25 diz que de repente, diz que as rodas dos carros dos egípcios, diz que começou a soltar, e diz que os carros começaram a andar dificultosamente. E ali naquele momento, quando eles viram tudo isso acontecendo ao seu redor, eles não viam mão humanas fazendo isso, mas eles começaram a ficar apavorados, a ponto deles dizerem, veja o que eles disseram, uns dizendo para os outros: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles luta contra nós. Olha, amados, eles não viram nada, mas eles sentiram a força do nosso Deus. E quando eles sentiram a força do nosso Deus, eles disseram: fujamos da face desse Deus. Fujamos da face desse Deus, porque o Senhor luta por eles. Eles viram, amados, naquele momento, em toda a fúria que eles estavam para destruir o povo de Deus. Deus ali, Ele começou a lutar. E eles viram que só poderia ser a mão de Deus. E eles começaram a ficar apavorados. E eles disseram: fujamos da face de Israel. Fujamos desse povo. Porque o Senhor é quem luta por eles. Oh, amados, amados ouvintes, você que está me ouvindo do outro lado, Deus sempre terá uma palavra de esperança para nós. O Senhor sempre terá uma palavra de esperança para você. E Ele tem a palavra de esperança nessa noite. A palavra é a mesma palavra que Ele deu para Moisés. Porque, amados, o que está escrito aqui não está escrito porque foi uma história linda e maravilhosa. O que está escrito aqui é para nós hoje, para dizer que o mesmo Deus que lutou no passado por aqueles que o temiam, por aqueles que guardavam a sua palavra, por aqueles que confiavam nele, essa mesma palavra Ele nos dá no dia de hoje. Essa palavra de esperança, a palavra de esperança que Deus Ele usou através de Moisés. No versículo 15 diz assim: então disse o povo, então disse o Senhor a Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que vá em frente. Diga aos filhos de Israel que vá avante, que sigam avante. Isso é a palavra de Deus para você, amado. Isso é a palavra de Deus para você nessa noite. Filho, siga em frente. Filho, vai em frente. Vai avante. Não tenha medo do mar. Não tenha medo dessa situação. Porque, amado,
Porque nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Quantos no dia de hoje não têm o que comer? Quantos estão apavorados com o dia de amanhã? Quantos estão desesperados? Quantos estão aí do outro lado, a ponto de entrar em depressão? Quantos? Oh, amados, a palavra de Deus nesta noite é: siga em frente. Não deixe essa situação te paralisar. Por mais difícil que esteja, sempre há um Deus que cuida de nós. Ele disse aos meus: eu dou enquanto dorme. Quando você deitar nessa noite, deite e durma, sabendo que o dia do amanhã pertence a Deus. Digo, meu povo, que mais, Moisés? Não fique só clamando. Ele disse o quê? Tenha ação. Não deixe que esse quadro te tire ou tire todas as suas forças, a ponto de você não ver mais nada na sua frente. Quanto tempo faz que você só chora? Quantos dias faz que você não consegue dormir uma noite? Quanto? Você vive ansioso com o dia do amanhã? Ansioso porque amanhã não tem mais o que comer dentro de casa? Escute, amados. Não desista. Confie em Deus. A palavra de esperança nessa noite que Ele deu para Moisés é a mesma que Ele dá para você nessa noite. Digo, meu povo, que mais? Que não desista. Não é o fim, amados. E para concluir nessa noite, essa palavra é que mesmo diante das adversidades, você precisa prosseguir. Prossiga a sua jornada. Porque marchar significa seguir adiante. Marchar para nós é isso, amados. É seguir adiante. Seguir pela fé. Seguir pela fé pressupõe ritmo e constância. Eu sou constante. Eu vou continuar no mesmo ritmo, porque eu sei que Deus, Ele é comigo. Porque é isso que Deus, Ele espera de nós. É isso que Deus espera na nossa caminhada, que a gente não desista, que a gente não queira voltar, mas que a gente marche confiante no Senhor que nos prometeu, no Senhor que disse que tem uma terra prometida para nós, no Senhor que disse que no mundo nós passaremos por aflições, que no mundo nós passaremos por problema, mas que Ele venceu e nós venceremos também. É isso, amado. Ele venceu e nós venceremos também. Então por que desistir? Por quê? Por quê? Porque chega um momento da vida onde a gente não tem mais para onde olhar. Será que a gente esqueceu desse Deus? Desse Deus que cuida de nós? Desse Deus que sempre esteve presente na vida do seu povo? Nesse Deus que não conhece uma derrota? Nesse Deus que
pode todas as coisas. Nesse Jesus que é o general de guerra, nesse que vai à frente, à nossa frente. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, amado, não desista. Que nessa noite, aí onde você está, você se revista da armadura de Deus, que está escrito lá em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Revista da armadura de Deus nesse momento. Tome posse da vitória que Jesus nos deu ali na cruz do Calvário. Foi ali que Ele nos deu a vitória. Eu sou vitoriosa, amados. Não é quando não me falta nada dentro da minha casa, não. Eu sou vitoriosa quando em meio a uma situação difícil, lá dentro do meu coração, lá dentro, brada, eu sei que o meu Redentor vive. Eu não vou parar, eu vou continuar firme, porque a palavra que Ele me deu foi: porque clamas a mim, marche. No deserto dessa vida temos que marchar e entender que nós não seremos dizimados, não seremos, amados. O mundo pode estar em pânico porque não conhece o nosso Deus, mas nós que conhecemos, amados, basta uma palavra, tudo foi feito pela palavra. E Ele disse que todo poder está na nossa palavra. Você é um profeta do Senhor. Então olhe para essa situação e diga: situação, baixa. Você não vai mais tirar o meu sossego. Você não vai mais tirar o meu sono. Você não vai mais tirar a minha paz. Até porque o próprio Jesus, Ele disse: por que vocês estão tão ansiosos? Quanto o que comer, quanto o que beber. Peraí, essa ansiedade de vocês acrescenta o que na vida de vocês? Oh, mas que Deus maravilhoso. E eu trago para mim. Quando a minha alma quer ficar ansiosa, eu digo: aquieta-te, alma. Porque Deus cuida de você. Sabe, amado, situação nenhuma tira o meu sono. Eu posso até perder o sono ou ficar inquieto, mas porque eu sei que aquele momento é o momento de estar ali, ajoelhado na presença de Deus, clamando. Mas tirar meu sono por tirar, não. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja animais no pasto, ainda que não haja nada dentro da minha despensa, eu sei que Deus, Ele cuida de mim. Eu sei, amados, que eu não vou perecer, porque Deus, Ele cuida de mim. Deus, Ele cuida de você. Escute, Deus, Ele cuida de você. Essa dificuldade, esse deserto que você está enfrentando, Ele está te fortalecendo. Você vai passar por esse deserto logo, logo. Deus, Ele vai colocar o mesmo cântico que Ele colocou na boca do seu povo. Quando Miriam, ela pegou o tamborim e começou a dançar e cantar louvores a Deus do outro lado. Então você também vai cantar vitória. Você precisa crer, irmãos. Crer. A situação está difícil para todo mundo, tá? Mas todo mundo não tem o Deus que nós temos. Ele quer ser Deus de todo mundo. Mas todo mundo precisa querer que Ele seja o Deus da sua vida. Não esqueça nessa noite que a palavra de esperança dele para você é: marche. Não fique atemorizado. Não fique. Porque ele mesmo disse, Moisés, ele disse, Deus, ele falou através de Moisés: olha,
Esses egípcios que vocês estão vendo, olhem bem para eles, porque nunca mais vocês verão a face deles. Eles viram? Não viram. Escute bem, irmãos. Deus cuida de você. Que nessa noite você pegue esta palavra, medite nesse capítulo de Êxodo 14. Porque essa experiência dos filhos de Israel ficaram registradas para que nos lembremos de olhar para Deus como o grande eu sou. O grande eu sou. Vamos olhar para Ele nessa noite e crer que Ele cuida de nós. Mãe, não sei porque Deus Ele falou comigo nesse momento, mas eu acredito que tem alguma mãe precisando ouvir essa palavra. Ele está cuidando do seu filho. Ele está cuidando. Descanse em Deus. Nada é mais forte do que um homem ou uma mulher de joelhos. Nada. Tudo passa. Ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Não fique ansioso nem angustiado, porque tudo que está escrito aqui vai acontecer. Sabemos que estamos vivendo os últimos momentos aqui na terra. Então tudo vai acontecer. Mas o importante é saber que Deus, Ele cuida de nós. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus. Ele acampa para quê? Para nos guardar. Ok? Ele acampa para nos guardar. Medite nesses salmos também, no Salmos 34. Medite em Êxodo 14, nessa noite. Medite, amados. Deus, Ele quer falar contigo. Sabe quantas experiências eu tenho na madrugada com Deus? De madrugada. Quantas vezes o meu sono seca. E aí eu vou, me prostro diante de Deus e Ele fala, amados. E quando eu saio da presença de Deus, eu saio tão fortificada. Hoje mesmo foi um dia, hoje à tarde. Me prostrei diante dEle e Ele falou tremendamente comigo, amados. Então, amados, creia num Deus que tudo pode. Amém? Deus, Ele falou contigo nessa noite. Essa palavra foi para você nessa noite? Amém, amados. Amém. Creia nesse Deus. Creia. Só posso te pedir nessa noite que você creia. Porque Ele disse que tudo é possível ao que crê. Então, da mesma forma que Deus, Ele cuidou do seu povo no deserto, dia e noite, Ele está cuidando também do seu povo. Ele está cuidando também de você. Amém? Amém, amados? Vamos orar a Deus. Eu quero te convidar nesse momento aí onde você está. Baixe a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus nesse momento falar ao seu coração. Ele ouve a voz do seu coração. Ele te conhece. Você pode sentir a presença dele aí onde você está. Senhor Deus e Pai, Deus poderoso, Deus majestoso, Deus tremendo, Deus grande, Deus que não conhece uma derrota. Porque essa palavra, ela não existe no teu dicionário. Meu Deus Santo, nunca houve noite que pudesse impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Não há problema que possa impedir as tuas mãos, Senhor, para nos ajudar neste momento, Senhor, o qual nós estamos diante da tua presença com
nossas cabeças baixas, com os nossos olhos fechados, para que nada possa nos tirar a atenção. Ó Deus, ouve a oração, Senhor, dos teus filhos. Ouve, Senhor, o clamor de cada coração que nesse momento clama a Ti, meu Deus. Esse deserto que essa pessoa está passando, esse deserto que essa pessoa está enfrentando, meu Deus, quando ela tem clamado a Ti muitas vezes, tem pensado que o Senhor não está ouvindo, mas o Senhor ouve. O Senhor ouviu o clamor do Teu povo, o Senhor ouviu o clamor da Tua igreja. Ó Deus, as dificuldades são muitas, as situações são muitas, mas o Senhor pode resolver essa situação. Sabe, meu Deus, o Senhor conhece essa pessoa que está aí do outro lado, que tem passado uma situação tão difícil, que por muitas vezes, Senhor, e ultimamente tem pensado até em dar cabo à sua vida, até planejou como fazer isso. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, traz a Tua luz, meu Deus, para esse coração, para essa mente, meu Deus. Abre esses olhos, os olhos dessa pessoa, para que possa enxergar, meu Deus, que o Senhor está no controle da vida dela, que não é o fim, que esse deserto não é o fim, Deus, mas que desse deserto ela vai sair muito mais fortificada. Deus, não permita, meu Deus, que aconteça isso, mas que nesse momento o Espírito Santo vem com a Tua interferência, vem com o Teu poder que quebra todas as ciladas do inimigo. Ó Deus, entra com as Tuas providências nesse lar, na vida desse homem que tem olhado para si e tem se visto como um zero à esquerda, como ninguém. Esse homem que tem olhado para si por muitas vezes tem até vergonha de si mesmo, por tudo, Senhor, que tem passado, porque há tanto tempo que só vive momentos de humilhação, momentos de dor. Meu Deus, para tudo na nossa vida há um fim, para tudo há um basta. Ó Deus, mas que nesse momento tão difícil que essa pessoa, que esse homem está enfrentando, meu Deus, que o Senhor entre nessa noite, Senhor, com uma palavra nesse coração, que assim, Senhor, meu Deus, como uma nuvem que clareava o Teu povo ali no deserto, que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor traga essa luminosidade para a vida dessa pessoa, meu Deus. Ó Deus, tá difícil, mas o Senhor está no controle. Está difícil, mas o Senhor não vai te deixar perecer. Ele não vai permitir que essa situação, que esse deserto, ele traga a sua vida, que ele acabe com você. Não, Senhor, Ele não vai permitir. Creia nesse Deus, creia que tudo vai passar. Para você que está aí, mãe, mulher, esposa, para você que não sabe mais a quem recorrer, porque você tem batido em tanta porta, são tantas portas que você tem batido e todas têm se fechado para você. E talvez ao contrário de muitas, você precisa ser o pai, ser a mãe, você quem mantém a sua casa.
E você hoje se encontra numa situação tão difícil. E talvez no dia de hoje você não teve nada para alimentar os seus filhos. E você está tão desorientada aí do outro lado. Escute, Deus me cuida de você. Ele te dá fortaleza. Esse momento vai passar. Essa escassez vai passar. Não desiste. Ele te dará forças. Amanhã, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a essa situação difícil, Ele disse que amanhã é o dia do seu milagre. Oh Deus, obrigado. É o dia do seu milagre. Amanhã é o dia que Ele vai te surpreender. Porque a porta que Ele abre ninguém fecha. E amanhã Ele vai tocar em corações. Vai enviar pessoas até onde você está para levar o seu milagre. Então não desista. Que essa noite seja a noite da visitação do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, mãe, sobre os seus filhos. Receba dessa madrugada a visitação do Senhor. Escute. Ouça nessa noite a palavra de esperança dele. Ouça nessa noite a voz dele dizendo: filha, filho, mas não desista. Essa situação que você está enfrentando não é para a morte. Por isso, vá em frente. Porque nesse deserto você não está só. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa palavra de conforto aos nossos corações. Eu creio em Ti, meu Deus. Eu creio. Amados, que está nos ouvindo, creio. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês, os olhos dele sobre vocês. E tenha misericórdia de cada um que está nos ouvindo nessa noite. Que o Senhor sobre cada um nesse momento levante o rosto e vos dê a paz. Porque a paz, porque Ele disse que Ele nos daria a sua paz nesse mundo. Ele disse: a minha paz, a paz que eu vos dou, não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é uma paz passageira e é uma paz mentirosa. Mas a paz que Ele disse que Ele nos daria e deixaria conosco, é essa paz que em meio ao caos nós temos um porto seguro de entender que amanhã será um dia de vitória. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus te conforte na noite de hoje e que amanhã seja um dia abençoado por Deus. Amém? Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém, amados? Você recebeu essa palavra vinda do trono de Deus sobre a sua vida? Amém. Amém. Então, beijo no coração e que Deus nos conceda uma noite de paz e uma manhã de vitória. Graça e paz. E medite nessa palavra, crendo nesse Deus, porque Ele é bom, porque Ele é muito bom e porque Ele é boníssimo. Amém, amém e amém.